Olá, hoje nós vamos estar fazendo a nossa primeira entrega do produto, né, da empresa da DataPic. Eu sou o Jason, a gente está com o Caio, com o Douglas e com o Gustavo também aqui na reunião. E a gente vai começar falando sobre as tecnologias que nós vamos utilizar durante o projeto. A primeira tecnologia com certeza vai ser o banco de dados dos clientes, que é de onde a gente vai tirar os dados para a gente trabalhar. E o banco de dados dos clientes serão dos tipos relacionais, que são bancos de dados que têm relacionamento entre as tabelas. Pode ser o MySQL, pode ser o Oracle SGBD, um PostgreSQL, SQLite, entre outros tipos de bancos de dados relacionais. A nossa escolha por bancos de dados relacionais, ela é pelo fato de que empresas pequenas, elas usam bancos de dados relacionais. Os bancos de dados não relacionais, eles são recomendados apenas para empresas que possuem um número de dados muito volumoso, muitos e muitos dados. E não é o foco da DataPeak. O nosso foco são empresas pequenas, então as empresas que serão nossos clientes não terão esse número de dados tão grande para necessitar trabalhar com bancos de dados não relacionais. Em relação a como a gente vai fazer, como será feita, no caso, os relatórios a partir do banco de dados, nós vamos estar trabalhando com o Power BI. O Power BI ele é uma ferramenta para gerar relatórios gráficos, que é a nossa intenção, para o cliente poder olhar graficamente o que está acontecendo. E também nós estaremos fazendo a integração entre o banco de dados do cliente e o Power BI, para esses dados estarem sempre atualizados. Aqui nós temos um exemplo de relatório que é feito com o Power BI, como consegue ser observado. É, Nesse caso, a gente está trabalhando com, por exemplo, tem um resumo ali do lado da receita da empresa, a matriz dos clientes, né? Isso daqui pode ser facilmente personalizado e é uma ferramenta muito utilizada na parte de relatórios e por isso que a gente vai escolher trabalhar com ela. Então, continuando aqui, uma parte fundamental de qualquer empresa para o seu crescimento é conseguir captar seus clientes e fazer fidelizar eles. Então, a primeira questão que a gente pensou é realizar parcerias estratégicas com empresas complementares ao nosso serviço. Então, no nosso caso, a gente é uma empresa que a gente vai trabalhar com dados nessa parte da tecnologia das outras empresas. Um exemplo de uma empresa complementar seria uma empresa que presta consultoria de tecnologia. Então, a gente poderia entrar em contato com essas empresas e tentar ver uma vantagem. A gente poderia criar uma forma de gerar vantagem para os dois lados e seria muito interessante para as duas partes. Também tem a questão de analisar a segmentação do público-alvo da empresa para encontrar leads qualificados. Então, aqui no nosso caso, a gente já definiu que o público-alvo são empresas de pequeno e médio porte. Então, quando a gente tem essa ideia de que são empresas de pequenos e médio porte que a gente vai buscar, torna muito mais fácil essa captação de clientes, porque a gente sabe em que tipo de empresa que a gente está focando. Uma terceira questão aqui é a utilização de ferramentas de automação de marketing para nutrir leads e gerar conversões. Então, quando a gente tiver ferramentas de marketing que a gente vai poder, para criar um certo reconhecimento de marca da nossa empresa, a gente pode nutrir leads, ou seja, a gente pode atrair novos clientes. Então, uma outra questão também é a participação em eventos e feiras de negócios para networking e exposição da marca. Essa parte da captação de clientes é muito importante também, que é uma coisa muito relacionada ao networking. Então, é o networking das pessoas da empresa, de realizar networking com pessoas de outras empresas e conhecer novos negócios, que é uma característica muito importante, principalmente quando a gente lembra que é uma empresa B2B. E outra questão é a criação de conteúdo educativo e relevante para o público-alvo, atraindo leads e gerando autoridade no mercado. Então, sempre está publicando conteúdo de qualidade, seja talvez um blog ou um post no Instagram, mas sempre gerando um produto de qualidade, um conteúdo de qualidade que pode atrair empresas para nossa empresa. E pode passar. Isso.
Gustavo? Opa, dando continuidade aqui, né? Nós irei falar sobre um pouco da nossa metodologia para relacionamento com o cliente, né? Seguindo com um passo a passo ali, né? Após a captação, a divulgação do, das nossas metodologias de recrutamento de clientes, né? Como foi descrita pelos colegas aí anteriormente, tanto das nossas tecnologias quanto do meio de captação, né? Posteriormente isso, né, após essa captação do cliente e todo esse contato inicial, né, a nossa metodologia a ser aplicada, ela segue os seguintes passos, né, que seria posteriormente uma reunião com esse cliente, né, para que possamos entender o negócio, né, e entender as suas necessidades e o tipo de relatório que ele precisa, ou seja, as nossas reuniões serão bem pautadas com relação à necessidade do cliente. Seria, no caso, um levantamento, né, um estudo, né, para que possamos ter uma análise de dados bem mais detalhadas e de forma bem mais assertiva e qualitativa, né, e não tanto quanto quantitativa, no caso, para que esse cliente possa ter um melhor direcionamento, né, para o cumprimento de suas metas e objetivos dentro do seu mercado de atuação. E seguindo isso, né, nós fazemos após isso, essa definição com o nosso cliente, todo esse desdobramento ali sobre o que ele precisa e quais os meios dos quais a gente vai estar fazendo esse estudo, né, e estar apresentando isso para ele, essa solução, né, para o negócio. A gente se reúne com as equipes, né, para uma abordagem dos problemas trazidos pelo cliente. Ou seja, nessa etapa a gente se reúne com os times, né? Aí cada time tem ali o seu gestor que vai saber que a partir dessa metodologia e todo já um trabalho, né, será dividido, né? Aí vai ser trabalhado entre os diversos aspectos ali e setores, né? O setor de marketing, o setor de método de produção desses formulários, que seria a parte técnica, né? Que é o foco da empresa, para que possamos estar fazendo esses ajustes, né? E estar fazendo uma boa análise dos dados desse cliente e possivelmente trazendo boas soluções, né? Para esse cliente que nos procurou. Aí, posteriormente, também nós temos uma reunião com a equipe no caso, né, dando continuidade nessa mesma reunião para a apresentação de ideias, né, aí para que possamos resolver os problemas dos nossos clientes. E dentro disso, nós gostamos muito de fazer a utilização de sprints, né, que seria uma ferramenta, né, vinda ali do conceito de metodologias ágeis, né, que como posso explicar aqui, a metodologia de sprint, ela é um conceito, né, principal do Scrum, né, que pode ser utilizado como pontos chaves, né, que nos permite aplicar isso em demais eventos, né, a serem discutidos e os avanços dos projetos. Então, essa metodologia de sprint, elas podem serem discutidas, né, com o desenrolar dos projetos de nossos clientes, né, e empregadas para assim, nos proporcionar melhores soluções, né, para chegar assim, a um produto final, né, no caso. Ou seja, nós trabalhamos com essas etapas, né, para que possamos chegar ali num produto final, né, com uma qualidade excelente e que com base para que o nosso cliente, né, consiga estar dando esse salto e evoluindo cada vez mais. Então, a partir disso, nós seguimos esse passo a passo, né, até a entrega ali dos relatórios de todo o estudo que foi sendo realizado entre os diversos setores, segmentamos tudo isso e apresentamos isso para o cliente, né? É isso.
Bem, ele falar um pouquinho sobre a questão da nossa abordagem, que será personalizada para cada projeto de análise de dados que seria realizado. Bem, primeiramente, a nossa empresa trabalharia em entender as necessidades e objetivos específicos do cliente para poder dar uma tratativa correta e mais direcionada a cada processo. Além de coletar a análise e analisar os dados relevantes, fazer um pré-tratamento e coletar tudo aquilo que seria importante, seria válido analisar e prospectar para o cliente. Além disso, também realizaríamos a aplicação das metodologias de análise de dados da forma adequada, que seria fazer um tratamento mais sucinto, mais pragmático com toda a questão dos dados do cliente. Também desenvolver um desenvolvimento de soluções personalizadas para cada cliente. Como foi dito anteriormente, cada cliente tem uma empresa, cada cliente tem algo específico que quer prospectar, um objetivo, afins. E também implementar a questão do monitoramento de contínuo das soluções, perdão, que conforme o passar do tempo, com a implementação da geração de relatórios e afins, a empresa pode prospectar assuntos futuros e com a tratativa de dados, podemos realizar um diagnóstico futuro ou um diagnóstico preditivo de diversas situações. Isso pode ser benéfico tanto para a empresa quanto para nós mesmos, porque podemos vender, de certa forma, um a mais para o cliente, que além dos dados que seriam selecionados e tratados e feitos de uma forma palpável para o cliente, poderíamos também fazer essa prospecção, porque caso nos dados encontremos pontos falhos na metodologia que o cliente está aplicando na sua empresa, a gente pode falar, ó, esse ponto aqui, ponto X, Y, Z, são os pontos que estão mais em alerta na sua empresa. Poderia fazer uma prospecção para o futuro, se isso piorar, ou um método de retardar esse acontecimento. Nisso seria a necessidade do cliente agindo. Por quê? Conforme a necessidade, a gente pode criar a necessidade ou achar a necessidade do cliente e nisso ir sanando aos poucos e trazendo o melhor atendimento possível, conforme o que foi prometido, o que foi tratado, conversado e nas reuniões, nos leads com o cliente. É isso. Então, o nosso protótipo, nosso produto vai ser esse, né? Nós vamos seguir essas métricas que foram apresentadas aqui, essas ideias, essas ferramentas, e na próxima entrega do produto a gente espera já ter algum tipo de esboço de como seria um relatório, né? Seja um negócio, provavelmente vai ser com um negócio fictício, com poucos dados, mas para a gente começar a ter uma cara da empresa, né? Começar a ter um produto para a gente começar a apresentar. Olha, esse daqui é o nosso produto, é um protótipo, mas esse é o tipo de produto que a gente vai entregar depois que alguém contratar a nossa empresa. É isso e obrigado.